Paz, galera. Beleza? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, buscamos a Tua presença nesse momento, Pai. Abra nosso coração, abra nossa mente, Pai. Fale conosco nesse momento, Deus. Que seja o Senhor falando através de mim, Pai, que não seja eu. Que o Senhor vá de encontro, Pai, ao coração de cada pessoa, Pai, trazendo direcionamento, trazendo paz, Pai, trazendo esperança, confortando essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vendo um programa na TV ontem, eu achei interessante que eles estavam falando sobre família. E eles falaram sobre o seguinte, que se você perguntar para as pessoas quais são as suas 3 prioridades da vida, 90% dessas pessoas vão falar que é família. Talvez em posições separadas, primeira, segunda, terceira, família vem em terceiro, vem em primeiro, vem em segundo, mas sempre é família. Talvez se eu perguntar para você, você vai falar que também é sua família. Mas o que você tem observado é que mesmo as pessoas dizendo que é família, se observa cada dia mais divórcio. Como assim? Mesmo as pessoas falando que é família, você vê tantos casos e casos de pais que matam os filhos, filhos que matam os pais, mães que abandonam seus filhos em lata de lixo, mães que deixam seus filhos com vó, com sogra e abandonam seu filho e não quer mais saber. É tão comum isso hoje que a gente nem se assusta quando aconteceu, acharam uma criança no lixo. Teve um divórcio. Entendeu? A gente não mais assusta, porque ficou comum. E como assim, se a prioridade entre 3 coisas que ele vai falar sempre é família, por que acontece isso? Por que existe tanto essas situações? Por que não é de se estranhar mais quando fala que a fulana separou do fulano, que o ciclano divorciou, que o fulano deixou a esposa com os filhos e foi embora, que a mulher deixou o marido com os filhos e foi viver com outra pessoa? Por que é tão comum acontecer isso? Por que é tão comum se ver falar em traição? Por que é tão comum hoje ver falar de filhos que fugiram de casa? Talvez essa situação você esteja enfrentando ela. Eu vou ler um texto com vocês aqui agora, que a gente vamos entender o porquê que isso acontece. Porque se a gente for ver sobre a questão da família, eu falei disso ontem, que quem criou a família foi Deus. E Deus é amor. Então o amor deveria fazer parte da família. Por isso que nós temos no coração o desejo de ter uma família, de ver em comunhão. Isso é nosso, a gente já é no nosso natural. A gente quer uma família pra gente. Tanto que é uma das 3 prioridades da nossa vida é constituir uma família, ter uma família. Mas por que a gente vê tantos casos de famílias constituídas destruídas? Deixa eu ler com vocês aqui um texto, 2 Coríntios 4:4, que vai te fazer entender um pouco do que acontece para que essas famílias se destruam. 2 Coríntios 4:4 fala o seguinte: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Está falando de quem? Está falando do diabo. Ele fala que ele cega a mente para eles não verem Deus como é. Como que Deus é? Amor. O diabo vem e cega a mente do marido, cega a mente da esposa, cega a mente dos filhos, cega a mente dos pais. E eles não deixam o diabo não deixa que eles sintam amor por aquela pessoa. Ele causa até aversão, porque ele cria situações dentro do lar, dentro da família, para que haja esse tipo de situação, haja briga, haja contenda, haja falta de respeito, haja traição dentro do lar. E, infelizmente, isso tem acontecido muito, porque as pessoas não têm priorizado mais Deus como deve ser priorizado, que eles não trazem para a família Deus como devia ser trazido. No livro de João 8, deixa eu ler esse texto com vocês aqui rapidão. O de João 8:32 nos dá um direcionamento. Olha o que fala aqui, ó. No 31: se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Você viu por que o diabo cega a mente das pessoas? Porque se conhecer a verdade vai te libertar. A verdade vai libertar a sua casa, vai libertar a sua família. A verdade de Deus vai abrir seus olhos para o direcionamento que Deus tem para a esposa, para o direcionamento que Deus tem para os filhos, que Deus tem para os maridos, que Deus tem para toda a família, para toda a casa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente falou ontem sobre o tríplice cordão, que é colocar Deus na sua família e buscar intimidade com Deus e levar Deus para o seu lar, porque Deus vindo para dentro do seu lar, você vai viver em paz, você vai viver
Você vai entender que as situações que acontecem hoje são porque a nossa carne é fraca, a nossa carne é pecaminosa. E a gente vai conseguir lutar contra os ataques do diabo na nossa casa, na nossa família. O Deus desse sistema, o diabo cega a mente das pessoas. Por isso que você vê falar em tanto caso de divórcio, porque as pessoas não veem a luz de Deus na casa, não veem a luz de Deus na família. Porque as pessoas, infelizmente, têm priorizado tudo menos Deus. Quando você começar a priorizar Deus na sua vida, cara, você vai ver que as outras coisas, as demais coisas, vão tudo fluir. Mateus 5,3 fala: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando você prioriza o reino, quando você prioriza Deus, cara, tudo flui naturalmente. Tudo vive em paz, porque Deus gera em nós o fruto do Espírito Santo, que a gente leva isso para nossa casa, a gente aprende como tratar o esposo, a gente aprende como tratar a esposa, a gente aprende como ser pai, a gente aprende como ser filho, a gente aprende o que são os princípios bíblicos para a nossa vida, e a gente se molda. Deus muda a gente. No livro de Gálatas 5,22 fala que o Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito Santo, e isso nos molda, nos transforma. Cara, busca a presença de Deus, a gente vai falar muito sobre isso. Tríplice cordão: Deus, você, sua esposa ou seu marido. Amém? Cola comigo, bora colar com Deus. É nóis!